Todo trabalho para mim é decente, né? Desde que não tenha a ver com roubo. Tudo que você estiver fazendo que não seja fora da lei é decente para mim. É um trabalho que você não trabalha forçado, você não é forçado de fazer nada. O trabalho é livre. É isso que é o trabalho decente que eu conheço, é isso. O que eu faço, eu creio que é decente, né? Eu trabalho assim com o povão, direto, e não pego nada que é dos outros. Peso salgado, pago o cara lá certinho, acho que é isso aí. A partir do momento que você está trabalhando, você já é decente já, entendeu? Esse é o ponto de vista meu, entendeu? E o lugar que eu trabalho, da forma que eu trabalho, eu acho que também é decente também. Não importa que você é gari, se você é pedreiro, se você é servente, entendeu? No caso, o meu caso agora hoje aqui, eu sou ambulante, que é o tal do o pessoal fala camelô. É aquele trabalho que o funcionário procura conseguir lucro para a empresa e um serviço de mão de obra mais rápido. Quando ele está ganhando para manter a sua família, para poder cumprir as suas obrigações, manter o seu lar em dia, não deixar faltar nada e sobreviver de forma honesta. Decente? É uma beleza pura. O trabalho tem que ser decente. O seu trabalho não é decente, como que tem que ser legal? O trabalho só presta legalizado, tudo esquematizado, que todo mundo trabalha com decências, com satisfeito, e que todo mundo funciona tudo em cima do direito, em cima da razão, em cima da justiça. Tem aquele trabalho honrado, aquele trabalho digno, entendeu? Isso para mim é um trabalho decente. Eu acho que tem que fazer um trabalho que goste para se sentir realizado na sua profissão. Honestidade em primeiro lugar, né? Ser todo mundo honesto em primeiro lugar, patrão sendo funcionário, funcionário sendo patrão. Seria a posição do governo dar um salário digno para pessoas que ganham o mínimo. O que mais? Fala também. Por exemplo, salário em dia, essas coisas. Todo trabalho é decente. Né? A partir do momento que você está trabalhando, ele está buscando o melhor para ele. Né? Eu acho que o trabalho faz bem para a vida, faz bem para a alma, para o corpo, para a sociedade, enfim, o serviço é bom. O trabalho decente é aquele que o cidadão vive dele e que dá por ser uma sobrevivência boa, uma moradia digna, entendeu? A alimentação, entendeu? A saúde, a educação. Esses são os trabalhos decentes que dão esses direitos para o cidadão. Decente é um trabalho onde você tem uma boa remuneração, onde você é valorizado pela empresa e que você possa ter o mínimo, né, de qualidade de vida dentro da empresa e que você possa ter um salário digno. É você respeitar a si mesmo e respeitar, além de você, os direitos de igualdade, de cidadania, de muita coisa que são atribuições para que a gente viva num mundo melhor, com mais igualdade, com mais solidariedade, com mais fraternidade, com mais justiça. Bom, o trabalho decente é aquele que dá condições de acesso a uma vida digna. O trabalho decente é toda aquela atividade produtiva das pessoas, né, exercida em condições de liberdade, equidade e segurança, na qual as pessoas possam efetivamente desenvolver as suas potencialidades e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento das comunidades, da sociedade onde elas vivem. O trabalho decente está associado a uma noção também de empresas sustentáveis, empresas que tenham responsabilidades sociais e ambientais, que sejam fontes geradoras de trabalho de qualidade, né? E esse trabalho, onde os direitos das pessoas sejam respeitados, onde as pessoas possam poder fazer valer a sua voz e possam participar de processos de diálogo entre trabalhadores, empregadores e governo, no sentido de pensar nas melhores soluções para as questões do mundo do trabalho, isso é trabalho decente.
oferecer a cidadania, é preciso entrelaçar diferentes fios. O mais importante deles é o trabalho. É pelo trabalho de cada um e de todos que se costuram os demais fios que formam o tecido social. Saúde, educação, moradia, saneamento, alimentação e cultura. Mas não é qualquer tipo de trabalho que faz o país caminhar. Ele deve ser exercido em condições de liberdade, dignidade e segurança. E mais, necessita seguir um princípio semelhante ao que rege o ofício das rendeiras. No filé, a arte de tecer o filé, entendeu? Do bordado, é uma das coisas mais importantes que existe é o nó, entendeu? Porque se ele não ficar bem amarradinho mesmo, bem bonitinho, o filé se rompe. Acabou seu trabalho. No dia a dia de um país tão complexo como o Brasil, vários são os fatores capazes de romper os fios do tecido social. Trabalho infantil, trabalho forçado, qualquer tipo de discriminação no emprego, a ausência de proteção social e toda ameaça à liberdade sindical e de associação. Tudo isso impede que se alcance um patamar adequado de trabalho decente. O trabalho decente é aquele que dá condições de acesso a uma vida digna. O trabalho decente é toda aquela atividade produtiva das pessoas, né, exercida em condições de liberdade, equidade e segurança, na qual as pessoas possam efetivamente desenvolver as suas potencialidades e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento das comunidades, da sociedade onde elas vivem. O trabalho decente está associado a uma noção também de empresas sustentáveis, empresas que tenham responsabilidades sociais e ambientais, que sejam fontes geradoras de trabalho de qualidade, né? E esse trabalho, onde os direitos das pessoas sejam respeitados, onde as pessoas possam poder fazer valer a sua voz e possam participar de processos de diálogo entre trabalhadores, empregadores e governo, no sentido de pensar nas melhores soluções para as questões do mundo do trabalho, isso é trabalho decente. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado em aspectos importantes do trabalho decente. Entre 2003 e 2010, foram criados mais de 15 milhões de empregos formais e o salário mínimo aumentou 67%, elevando os rendimentos médios dos trabalhadores e das trabalhadoras. A quantidade de idosos que recebem aposentadoria também cresceu e hoje chega a 85%, e diminuiu significativamente o número de crianças trabalhando. Mais de 4 milhões de meninos e meninas com idade entre 5 e 17 anos foram retirados do trabalho infantil. O número é maior que a população do Uruguai. É muito, mas neste exato momento ainda existem outras 4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. O trabalho infantil não é alternativa para a criança pobre. O trabalho infantil não é alternativa para a prevenção da delinquência. O trabalho infantil é violação dos direitos da criança e do adolescente. Criança que trabalha não consegue ter um salário digno. Criança que trabalha, diante dos estudos da OIT, ela consegue chegar máximo a R$500 na sua vida adulta. Ela não consegue aceder aos melhores postos de trabalho justamente porque não tem qualificação da sua mão de obra. É essa ausência de qualificação que faz com que muitos brasileiros adultos compartilhem do sonho de seu Manuel. Meu sonho é estudar e trabalhar e ter a classificação na carteira, né, de pedreiro. Manuel faz parte de outra estatística, a de vítimas resgatadas do trabalho forçado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, entre 1995 e 2010 foram quase 40 mil. A partir de 2003, em média, 4.700 trabalhadores escravos foram libertados por ano, o equivalente a 12 por dia. Seu Divino não entra nessas contas, porque foi liberado logo que ameaçou denunciar o fazendeiro. Eles foram muito espertos, eles não esperaram o Ministério. Porque se eles esperam, eles iam dançar. Porque tinha uma caixa d'água no chão, 2 crianças, filha da mulher que cozinhava. Do jeito que eles pegavam uma marmita suja de comida, enfiar dentro da caixa para tomar banho e para fazer comida. Aí quando nós cismou com eles, eles ficaram com medo. Aí trouxeram nós embora, só deixou os maranhas assim. Lá era uma escravidão branca, nessa fazenda.
Aí dormia lá de qualquer jeito, não tinha cama, não tinha nada. Para erradicar o trabalho escravo, todos nós temos que estar atentos e sensibilizados, né? Desde a população chamada vulnerável, aquela que pode se tornar uma vítima desse trabalho ao aceitar uma proposta de emprego, de trabalho, até a população consumidora, que tem que estar consciente de que muitos produtos consumidos vêm do trabalho escravo. Trabalho escravo e trabalho infantil são as duas maiores antíteses do trabalho decente, mas não as únicas. A discriminação no emprego também, porque ela viola a dignidade de trabalhadores e trabalhadoras. A discriminação de gênero, aliada à discriminação racial, diz respeito à maioria da sociedade. Mulheres e negros, somados, correspondem a 72% da população economicamente ativa no país. Os dados de 2009 revelam que, mesmo quando desempenham funções semelhantes às dos homens, as mulheres ganham menos, ocupam apenas 29% dos cargos de chefia e têm uma taxa de formalidade mais baixa. A disparidade também se verifica entre as pessoas com deficiência e fica pior quando se compara a realidade de brancos e negros. 88% dos dirigentes de empresas são brancos e apenas 12% negros. E os negros recebem pouco mais da metade do salário dos brancos. Esse padrão se repete em praticamente todos os indicadores. As taxas são sempre mais positivas para a população branca, ainda mais para a parcela formada por homens, ainda mais para os que vivem em centros urbanos. E em situação mais desfavorável estão sempre as mulheres negras, especialmente as que vivem no campo. As desigualdades de gênero e raça, elas são estruturantes das desigualdades sociais no Brasil. Elas fazem parte da matriz da desigualdade social no Brasil. Então, isso significa que avançar em direção à promoção da igualdade significa, ao mesmo tempo, avançar em direção à superação das desigualdades de gênero e raça. Desigualdade que começa em casa. Como as mulheres ainda são as grandes responsáveis pelas tarefas domésticas, elas têm uma jornada de trabalho semanal em média 5 horas mais longa que a dos homens. Muitas vezes é a contratação de uma trabalhadora doméstica que garante a saída de outras mulheres para o mercado de trabalho, porque essa é uma estratégia encontrada e muito utilizada no Brasil para que a questão do trabalho reprodutivo e da ausência de políticas públicas de conciliação entre trabalho e família seja suprida. E quem sofre de maneira mais severa a ausência dessas políticas são os idosos e crianças das famílias das trabalhadoras domésticas. As 3 meninas lá em casa, com meu pai que já é idoso, entendeu? Antes de 12 anos ela já me ajudava a cuidar dessa daqui. A maior parte do tempo ela fica com ela, porque precisa, é necessário. Tem a faxina na parte da tarde, não tenho carteira assinada, no total é pouquíssimo, 200 e pouco, por aí assim. Desafio também para seu José, de 70 anos, que até hoje precisa trabalhar para sustentar a família. Ele está entre os 45,6% de trabalhadores e trabalhadoras que não têm acesso à Seguridade Social. Isso quer dizer que ele nunca teve direito a férias, 13º, seguro-desemprego e aposentadoria. Trabalhei na roça. No interior não tinha aquele negócio de contribuição. Naquele tempo, nos anos 40, 50, 60, não tinha negócio de sindicato, não tinha essas coisas. Eu vivia na roça lá, pegando o feijão, o arroz e era isso, para sobrevivência. Depois que eu vim para Teresina, nos anos 60, aqui fui trabalhar de alfaiate. Completando a minha idade de 65 anos, fui ao INSS, por não ter contribuição que desse para aposentadoria, já 4 vezes foi negada. Para defender direitos como os que foram negados a seu José e dialogar com governos e empregadores, muitos trabalhadores se organizam em associações e sindicatos. Um movimento crescente no país, mas com taxas ainda pouco expressivas.
Dos trabalhadores com mais de 16 anos, apenas 19,1% dos homens e 16,9% das mulheres são sindicalizados. O lugar do Brasil com a menor taxa de sindicalização é a região amazônica, berço da líder sindical Maria Ivete, que desde 2008 vive sob proteção policial. Ela faz parte da lista das lideranças marcadas para morrer no norte do país. Em 2005, recebi aqui dentro da sede do sindicato, fazendeiro já com pistoleiro. Em 4 dias depois mandou queimar 20 casas, só de uma vez. Então, para mim, foi um dia que eu tive... Não tem explicação. Eu fiquei num estado de choque, muito arrasada, muito abalada, porque é um momento que você não sabe... Será que eu fiz bem? Enquanto que eu queria defender o direito, foram lá e queimaram, tiraram a vida deles nesse momento, o chão deles. Eu olho Maria do Espírito Santo, Zé Cláudio, pertinho de mim, pertinho de tudo. E os outros companheiros que se foram dessa forma tão bárbara, agora muito recente. No Pará, esse ano 2011, 6 assassinatos de lideranças. Extrativistas, camponesas, rurais, trabalhadores, lideranças decentes. Para enfrentar todos esses fatores que ameaçam a dignidade no mundo do trabalho, o Brasil vem construindo, desde 2006, uma agenda de trabalho decente. No caso do Brasil, além da Agenda Nacional de Trabalho Decente, que existe desde 2006, e do Programa Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que existe desde 2010, também foram estão sendo construídas experiências de agendas estaduais e municipais de trabalho decente. Isso é uma coisa muito importante, é uma experiência que foi pioneira no Brasil, que o Brasil desenvolveu em primeiro lugar e que passou a ser referência para outros países, porque ela significa um aprofundamento desse compromisso nacional com o trabalho decente. Através desse compromisso, é possível identificar exatamente quais são os principais problemas que se vive num determinado país, cidade, região, em relação ao trabalho decente, e identificar também de forma conjunta, de forma dialogada, quais são os passos necessários para se avançar na superação desses problemas e na promoção desse trabalho decente para todos e todas. Uma caminhada que precisa ser feita em conjunto por trabalhadores, empregadores, governos e organizações da sociedade civil. Juntos, eles podem tecer um cenário em que mais e melhores empregos sejam criados, com proteção e seguridade social, igualdade de condições e oportunidades e respeito aos direitos fundamentais do trabalho. Nós queremos trabalho decente para todos os brasileiros e brasileiras. Agora, nos falta o entorno adequado. Nós temos deficiências enormes em termos já de instituições, não é? E principalmente na questão de infraestrutura econômica e social. Não quer dizer que nós abandonemos a meta, o objetivo. Quer dizer que nós precisamos tomar consciência de que, para que as empresas possam gerar trabalho decente, elas precisam ter condições adequadas para isso. Temos que fazer essa política que nós estamos construindo na aplicação da Agenda Nacional do Trabalho Decente, de fazer chegar lá no chão, né? Lá onde realmente está necessitando. E como é que tu faz chegar a isso? Bom, implementando políticas públicas de fato. Quando eu digo que nós temos que definir metas, né? Nós temos que definir prazos, porque não adianta, define a meta, mas não define prazo, passa o governo, entra outro governo, diferente de outro partido, aquelas metas já foram, é outro governo, é outra política. Para essa tarefa, né, de garantir que esse esforço ele realmente leve a que o nosso país consiga ter uma política articulada, enquanto política pública de promoção do emprego e trabalho decente, considerando a questão dos direitos, dos princípios fundamentais do trabalho, considerando a questão da proteção social, questões do trabalho e emprego, as questões de inserção da população trabalhadora no mercado de trabalho e o diálogo social, o papel dos atores tripartites. Isso se trata, na verdade, de um esforço que tem que ser compartilhado pelos principais atores do mundo do trabalho. Nesse sentido,
é um desafio, enfim, para o governo brasileiro de tomar a iniciativa, de ser, digamos, o articulador dessa iniciativa, estimular o debate e que as propostas possam efetivamente surgir daqueles que são os verdadeiros, os atores reais, enfim, do mundo do trabalho, e que isso possa, portanto, na medida do possível, ser incorporado no processo do desenho e formulação de políticas públicas. Uma mudança que começa com o entendimento do que é trabalho decente. Um conceito ao mesmo tempo simples e tão complexo que precisa de muito esforço até adquirir um significado pleno. Todo trabalho para mim é decente, né? Desde que não tenha a ver com roubo. Você não é forçado a fazer nada. O trabalho é livre. É isso que é o trabalho decente que eu conheço, é isso. Decência para mim é isso. É você respeitar a si mesmo e respeitar, além de você, os direitos de igualdade, de cidadania, de muita coisa que são atribuições para que a gente viva num mundo melhor. Uma noção que, se entendida e aplicada em todas as suas dimensões, é capaz de reduzir a pobreza e promover o equilíbrio e a paz nas sociedades. O Brasil é um país tão grande, tão desigual, tão heterogêneo, né, com tantos problemas diferentes, mas também com tantas oportunidades, com tantas questões tão criativas e tão importantes que acontecem nas diversas regiões do país, que essas agendas estaduais e municipais, elas são capazes de aprender essa diversidade, capazes de aprender as situações diferenciadas que existem no norte do país, no sul, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste, né? De aprender também as situações diferenciadas de homens, mulheres, população negra, os jovens, a população indígena, as pessoas idosas, os povos fronteiriços, os migrantes, toda essa realidade que compõe esse grande mosaico de problemas e possibilidades do trabalho decente, é muito importante. As agendas estaduais e municipais, elas são um fator que potencializa muito a percepção disso.